Hoje o Momento Lead traz mais uma tecnologia paranaense que tem ganhado o Brasil e ganhado o mundo. É a Infante. E aqui comigo a CEO e cofundadora da empresa, a Thaís Akiyama. Tudo bem, Thaís? Oi, Elô, tudo bem. Thaís, conta o que é a Infante. Bom, a Infante é uma startup que ela teve origem há mais de 10 anos. Só que ela, como empresa, passou a existir só a partir de 2018. Ela surgiu para atuar no projeto, no sistema de identificação de crianças. É interessante, Elô, que hoje a gente vive um mundo, né, moderno, tecnológico, com vários avanços, né? A gente está conhecendo outros planetas e tal, e hoje a gente fala de cibersegurança, a gente fala de inteligência artificial. Entretanto, né, quando a gente olha para as crianças e para os sistemas de identificação de crianças, a gente permanece num sistema extremamente arcaico. Desde a década de 30, a gente identifica as crianças com tinta e papel. E a Infante ID entrou como uma alternativa para realmente resgatar as crianças desse modelo tão desprotegido de identificação. Por que eu falo isso? O mundo inteiro, ele faz uso da biometria como uma forma de identificação, só que os sistemas avançaram muito só focado para adultos, porque a identificação antes era tida como algo para finalidade criminal. Então, né, a gente pensa assim, o mundo inteiro olha, de repente, o FBI, quantos de nós assistimos tipo CSI, sistema de identificação, procurando fragmentos de impressão digital para resolver crimes, e todos esses avanços sempre se deram, né, voltados para identificar criminosos. Então, os sistemas avançaram muito para, né, buscar os criminosos, mas as crianças, que muitas vezes são vítimas, elas nunca foram identificadas. E hoje, quando a gente fala de identificação, a gente não fala só de combate a crime. Além do combate a crime, a identificação hoje é utilizada como uma ferramenta de cidadania. Então, a empresa iniciou a busca da tecnologia como uma forma de identificar crianças para proteger elas, que são as mais vulneráveis no sistema de identificação, mas hoje também ela desenvolveu tecnologias para poder incluí-las em projetos de cidadania. E essa questão é muito social, né? Porque quando você fala de um processo tão arcaico que é ainda a tinta e o papel, né? A impressão digital, a gente vê quantos casos que são, às vezes, histórias de filme, histórias de novela, de crianças trocadas em maternidade, de tráfico infantil, de crianças que são desaparecidas, e muitas vezes isso poderia ter sido resolvido, esses problemas poderiam ser evitados se a identificação via biometria tivesse sido usada há alguns anos atrás, né? Com certeza. É triste a realidade, mas a gente tem conhecimento de casos que, por exemplo, de crianças que, né, atravessando a fronteira, elas tinham pessoas portando um passaporte e carregando outra criança, né, que não era aquela criança que era dona daquele passaporte. Por quê? Hoje, nas fronteiras, a identificação de criança, ainda por incrível que pareça, é cara crachá. Então, os adultos, né, a gente coloca lá a biometria e identifica, mas eles sabem dizer quem eles são, qual é o número de documento, quando eles voltam. Uma criança que não sabe dizer para onde vai, nem, né, quem a acompanha, ainda não é identificada. É interessante, Elô, que eu lembro que quando a gente começou a busca de tecnologia, né, a gente estava assim, querendo entender como que a gente podia evitar fraude bancária, não tinha nada a ver com criança. Né? A gente estava olhando que os maiores números de fraude que a gente tinha, né, eram advindo de falsidade ideológica, né, em crimes que envolviam laranjas. E a gente pensava, puxa, por que tem tanto documento válido sendo utilizado para fraude bancária, gerando esses furos de bilhões? A gente percebeu que a certidão de nascimento era o elo mais fraco do sistema de identificação. E por que a certidão de nascimento era o elo mais fraco? Porque a certidão de nascimento era o primeiro passo para ter acesso aos demais documentos. E não tem nenhum vínculo entre o portador e a certidão de nascimento. Não tem biometria. E aí então, o poder público precisava dar acesso à certidão de nascimento, porque uma pessoa quando nasce, aqui no Brasil, por exemplo, ela só vai ter acesso, só vai ter o direito, né, à saúde, à educação, a todos os direitos, quando ela é identificada. Então, o acesso à cidadania se dá por meio da certidão de nascimento. Então, quando a gente coloca a biometria, né, atrelado à certidão de nascimento, a gente faz um vínculo. E aí, então, esse elo que era tão frágil passa a ter uma solução.
Thaís, é super engraçado imaginar que o bebê já nasce, então, com a impressão digital daquele bebezinho na maternidade, no minuto zero dele já é a impressão digital que ele vai ter para o resto da vida? Isso é muito legal, ela é. E para que a gente pudesse entender isso, a gente precisou passar 10 anos fazendo pesquisa para entender a morfologia da impressão digital. Existem pequenos ajustes, né, pequenas mudanças nas estruturas, mas o que a gente chama de as características, as minúcias, elas permanecem as mesmas, desde quando a gente nasce até o último dia de vida. Então a gente precisou entender como desenvolver uma tecnologia para resolver essa situação. E o que tem de legal é que assim, essa tecnologia, ela foi criada aqui no Brasil, aqui no Paraná, e ela é inovadora em âmbito global. Então a gente tem patentes, né, que protegem isso no mundo, e a gente está lançando para o mundo essa tecnologia que nasceu aqui. Então isso é muito legal. A tua pergunta é muito válida, porque aqui mesmo no Paraná a gente tem um projeto com o Tribunal de Justiça agora, né, com a Secretaria de Segurança, que a gente vai equipar as maternidades do Paraná. Então, não haverá um local mais seguro para nascer do que no Paraná, porque haverá o vínculo biométrico da criança com a mãe. Que fantástico. E esse projeto tão inovador e tão disruptivo, ele já está implantado em alguns lugares? Vocês já têm pilotos rodando? Qual que fase que está essa inovação paranaense? No Brasil, hoje a gente iniciou no Paraná, né, como eu já havia mencionado, e no Hospital Trabalhador. Então, no Hospital Trabalhador, a gente já vem há 2 anos fazendo o cadastro, né, validando essa biometria, né. A gente também tem um projeto implantado agora em caráter de pesquisa em parceria com a Universidade Tecnológica em Pato Branco. Lá eles vêm estudando a morfologia da impressão digital das crianças, porque isso é tão inovador que o mundo tem interesse em conhecer. Então, inclusive, nesse momento, a gente tem uma pesquisadora na Alemanha representando o Brasil e mostrando para o mundo como é a evolução da impressão digital de uma criança desde o nascimento, né, ao longo do tempo. E isso é algo que vale a pena a gente entender, né? O mundo conhece o Brasil e conhece as nossas tecnologias e as nossas inovações por meio de poucas iniciativas, né? Quantas empresas, né, quantas tecnologias o Brasil lançou para o mundo? E eu posso dizer com absoluta convicção de que a identificação de criança, né, que é uma ferramenta importante para a proteção de criança, que vai mudar a forma com que haverá o controle de fronteiras no mundo, é uma tecnologia pioneira e inovadora que foi iniciada no Brasil e no Paraná, né? E o mundo tá olhando para isso, né? Recentemente veio um dos diretores do Banco Mundial aqui, a gente tem contato com a Unicef, porque existem muitos países que hoje demandam esse tipo de tecnologia. A gente já começou, né, um projeto piloto no Uruguai, no Peru, no México, na Venezuela, na Arábia Saudita, né? Temos agora demanda para ir para a Nigéria. São diversos os países que têm demandado essa tecnologia, e é muito interessante porque o propósito que motiva cada um desses países difere um pouquinho, né? Eu conversei também com as pessoas responsáveis do próprio NIST, que é o Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico da FBI. Lá eles têm interesse em fazer uso e teste da tecnologia para controle de fronteiras. Quando a gente pega, né, quando a gente conversa com os países na África, eles têm interesse da tecnologia para fazer uso de controle de vacinação. Existem situações e locais em que, né, em alguns programas de imunização, eles vão até o país, começam um programa de imunização, quando eles voltam no ano seguinte, as crianças já estão lá e, de repente, muitas vezes, sim, os pais às vezes morreram na guerrilha, às vezes abandonaram a criança. Então, até para dar sequência em programas de imunização, eles precisam saber quem são aquelas crianças. Tão distantes, né, tão diferentes, mas que o cerne é o mesmo, né, o ser humano, esse controle social que é tão importante, e é um controle social visando a vida, né, que é proteger essas crianças. Com certeza. E sabe, uma coisa interessante, eu não vou mencionar o país especificamente, mas tem países que, por exemplo, né, antes de iniciar um processo de identificação biométrica, quando eles mediam a quantidade de homens e de mulheres no país, existia uma certa proporção. Quando passaram a fazer uso da biometria, a proporção mudou. Por quê? Porque existia, né, pelo índice de assassinato muito grande de mulheres, né, por motivos dos mais diversos. E é interessante que projetos e que instituições como, por exemplo, o próprio Banco Mundial, ele fomenta, né, ele financia alguns projetos quando, em contrapartida, o país se compromete com algumas questões, né? Com algumas premissas. Então, é muito legal, porque a gente dá uma ferramenta
para um avanço social que protege, muitas vezes, mulheres, crianças e a sociedade como um todo, né? Muito bom. E que fico muito feliz de ver uma mulher liderando esse processo. É um processo da tecnologia, né, onde o mercado de tecnologia sempre é muito masculino. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Muito obrigada. Na próxima semana, mais uma história de sucesso, mais uma empresa paranaense que faz a diferença aqui no Paraná, no Brasil e no mundo. Até lá!